Apenas recapitulando o que nós falamos na semana passada, uma pessoa não cai de uma hora para outra. Existem quedas que são pedagógicas e que a gente tem que se expor a elas. Estou aprendendo a andar de bicicleta, vou ter que cair talvez uma ou outra vez, mas vou aprender. Tem quedas que são necessárias na vida e são extremamente pedagógicas. Mas essa queda que nós falamos no domingo passado, é aquele tipo de queda que a gente tem que aprender com o erro dos outros e fazer o máximo para não entrar por esse caminho. E qual foi o caminho que Pedro percorreu para chegar ao ponto de negar a Jesus e estar num estado de completa dor, arrependimento e, enfim, de fato no pó? Isso não aconteceu de repente. O primeiro degrau que Pedro precisou descer rumo à queda foi subestimar a ação do inimigo. Um pouquinho antes aqui nesse texto que nós lemos, Jesus falou para Pedro: Satanás pediu para peneirar você como trigo, mas eu intercedi por você, Pedro. Mas ele não dá crédito. Ele diz: Senhor, não se preocupe, eu estou pronto para morrer, para ser preso. Olha, talvez esses aí precisam mesmo dessa oração, mas eu aqui estou firme como uma rocha. E Jesus fala para ele: Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ah, Senhor, isso não é comigo. Estou pronto para ser preso, estou pronto até para morrer junto com o Senhor. Subestimou a ação do inimigo, mas também superestimou a si mesmo. Foi para um caminho de autossuficiência. E todo caminho de autossuficiência é um caminho para longe de Deus. Então ele subestima a ação do inimigo, superestima a si mesmo, e aí ele entra num caminho que eu diria que é praticamente muito difícil de retroceder. Porque depois disso, Jesus vai com eles orar no Monte das Oliveiras, e enquanto Jesus está orando, Pedro está dormindo. Ele cai numa grande indolência. Ele não vigia quando é para vigiar. Ele não ora quando é para orar. Jesus vai lá se encontrar com eles e pega eles dormindo. E ele diz: olha, eu esperava que vocês estivessem orando comigo, para que vocês não caiam em tentação. Mas a Bíblia diz que eles estavam em profunda tristeza. Subestimou o inimigo, superestimou a si mesmo, agiu com indolência, falta de vigilância, e se permitiu ser dominado pela tristeza. Sentimentos ruins começaram a dominar a vida daquele homem. E aí, quando de repente chega Judas com os soldados, com aqueles mestres da época, e vão prender Jesus, Pedro reage. E aí surge o quê? A precipitação. Ele, com a sua espada, corta a orelha de um dos soldados. Ele reage de forma precipitada, numa valentia carnal. Só que valentia carnal é diferente de autoridade espiritual. E Jesus, com autoridade espiritual, pega aquele pedaço de orelha, coloca no lugar, e na hora acontece um milagre. A orelha daquele homem é recuperada. E Pedro está degrau após degrau descendo.
se precipita, e após se precipitar, Jesus é preso, e ele então se conecta com as pessoas que não têm qualquer congruência com os valores e princípios dele. E não só isso, ele passa a seguir Jesus de longe. Jesus está lá e ele está aqui. Ele não quer perder Jesus de vista, mas também não quer se comprometer com Jesus. Segue de longe, se envolve com as pessoas erradas. E de repente uma mulher diz: olha, esse aqui é um deles, esse aqui estava com Jesus. E qual é a resposta dele? Não, você está enganada, eu não conheço ele. Daqui a pouquinho outro olha para ele e diz: não, é você é galileu, você estava com ele. Não, eu não estava com ele, você está equivocado. Que daqui a pouquinho outra pessoa diz: não, eu vi você com ele, é você. E ele diz categoricamente: eu não conheço este homem. O que ele não contava é que os próprios olhos de Jesus estavam fitos em sua direção. E quando ele nega Jesus pela terceira vez, e tem um encontro com o olhar penetrante de Jesus, esse olhar expõe as mazelas do seu coração. E a palavra de Deus nos diz que ali ele chora amargamente. Degraus de uma queda. Mas como recuperar depois que caiu? Quais são os degraus de restauração na vida de uma pessoa? Quais foram os degraus de restauração para Pedro? E eu digo que começa logo no momento da sua queda, quando Jesus olha em seus olhos. Porque esse olhar penetrante de Jesus é um olhar que expõe as mazelas do coração de Pedro, mas é um olhar que ao mesmo tempo constrange com amor e compaixão. Eu acredito que o olhar de Jesus para Pedro faz com que ele reconheça o quanto ele errou, gerando arrependimento, mas ao mesmo tempo constrange, porque esse olhar demonstra o quanto ele é amado, apesar de tudo. E Romanos capítulo 5, verso 8 nos diz justamente isso. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É como se o olhar de Jesus dissesse: é para esse Pedro que eu estou indo para a cruz. É para este homem pecador. É para este homem falho que a cruz é necessária. E hoje, eu não sei qual é a realidade de vida que você tem vivido. Eu não sei quais são os tombos que você tem levado na vida. Mas o que eu sei é que o olhar de Jesus começou a levantar Pedro. E o olhar de Jesus pode começar a levantar você hoje. Esse olhar que sim, vai expor os seus pecados, vai expor as coisas que não estão certas na sua vida, mas que ao mesmo tempo vai constranger, porque não é um amor que exclui, é um amor incondicional. Apesar de você ser assim, Pedro, eu te amo, eu não abro mão da tua vida. É um olhar que tem a capacidade de fazer Pedro se lembrar das palavras do Senhor. Você prestou atenção no texto? Olha o que diz o texto. Verso 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Então é um olhar que penetra, mas é um olhar que também gera lembrança das palavras do Senhor ao nosso coração.
Tem coisas que talvez Deus já falou com você e você não deu crédito. Tem coisas que Deus já alertou você, mas você não deu ouvidos. Até porque, como Pedro, qualquer um de nós podemos estar cegos pelo orgulho, pela arrogância. E ele está falando, ele está direcionando, mas a gente pensa, não é para mim isso, porque tem gente que precisa mais do que eu disso. Só que quando a coisa acontece, e o olhar de Jesus penetra a nossa alma, aí a gente se lembra e olha, e não é que Deus tinha falado comigo sobre isso? E não é que Deus tinha me avisado? E gente, eu desconheço alguém que tenha caído na fé, que o Senhor não tenha falado claramente para livrar essa pessoa da queda. Que o Senhor não tenha alertado claramente para livrar esses pés do abismo. Alguém já teve essa experiência? Estou prestes a pisar no abismo e o Senhor vem e fala com você. Alguém já passou por isso? Ele fala. Ele abre os nossos olhos. Ele usa as pessoas. Ele usa a palavra dele para falar conosco. Mas Pedro não passou nesse teste, podemos assim dizer, de ouvir a palavra e reagir a ela a tempo de evitar uma queda. Mas na recuperação, lembrar das palavras do Senhor faz parte do processo. Por que isso? Jesus repetiu essa mesma dose, essa mesma estratégia, esse mesmo princípio, quando ele falou com a igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2, o verso 4. Na verdade, verso 5. Ele disse: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Então, se você quer viver a recuperação em algo na sua vida, se há algo que você precisa encontrar forças para se reerguer e levantar outra vez, você precisa permitir que esse olhar de Jesus penetre o seu coração. Um olhar que vai sim expor o que está errado, mas ao mesmo tempo vai acolher você com compaixão, com misericórdia e com amor. Então o primeiro degrau é esse olhar cheio de compaixão, esse olhar penetrante de Jesus. Mas o segundo é de fato eu cair em si e me permitir arrepender-se dos meus pecados. A palavra diz que Pedro começou a chorar amargamente, mas também diz que antes disso ele saiu daquele lugar. Repita isso: Pedro rompeu com o que estava errado. Ele se conectou com as pessoas erradas, estava no lugar errado, com as pessoas erradas, na hora errada. Só que quando ele percebe que negou a Cristo, e foi constrangido pelo próprio olhar de Jesus, ele cai em si, e ele sai imediatamente daquele lugar. Aquilo que você sabe que está errado tem que romper agora, não é depois. Aquilo que você sabe que não tem conexão com seus valores, com seus princípios, tem que romper agora, não é depois. Aquilo que atrapalha a sua vida com Deus, a sua adoração a Deus, você não tem que ficar protelando isso. Se já tem clareza, se Jesus te revelou, se Ele falou com você, se você sabe que nesse caminho está te fazendo mal, está te levando para longe de Deus, tem que romper agora. Não tem que ficar protelando isso. E na recuperação de Pedro, ele chora esse choro pelo pecado. Ele se arrepende. E repita isso: arrependimento é mudar a direção. Metanoia no grego. Mudança de direção, mudança de mente. Está acontecendo. O Senhor Jesus está recuperando aquele homem. Só que não para nisso. Abra sua Bíblia por gentileza. Marcos 16, o verso 7. Eu acho apaixonante o que acontece aqui em relação a Pedro. Ele negou a Cristo,
ele toma conhecimento que Jesus está vivo, pelo testemunho das mulheres. Ele vai no próprio túmulo e certifica que Jesus não está lá, a pedra foi removida, só tem o lençol. Ele sabe que Jesus venceu a morte. E agora ele sabe que Jesus vai se reunir com seus discípulos. Só que ele já não se vê mais como um discípulo, porque ele negou Jesus. Ele negou a sua fé, negou os seus valores, negou os seus princípios. Mas olha o que Jesus fala. Na verdade, um anjo manda dar a notícia. Marcos 16, o verso 7. Vão e digam aos discípulos dele, e a quem mais? E a Pedro, que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Antes da morte de Jesus, ele avisou: olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar, e eu quero me encontrar com vocês na Galileia. E agora estão os discípulos ali no túmulo, se deparam com o anjo do Senhor, e o anjo diz: não tenham medo, ele está vivo, ele ressuscitou. Só que manda dar um recado. Ele quer se encontrar com todos os discípulos dele, e também com Pedro. Na recuperação, existe um olhar diferenciado de Jesus para quem precisa ser levantado. Ele faz um convite específico. Tinha que ser específico, porque Pedro, tombado, caído, se auto-exclui. Não se sente merecedor de fazer parte daquele grupo. Mas Jesus certifica de que Pedro seja convidado. E diferencia o convite. Quero me encontrar com todos os meus discípulos e também com Pedro. Dá esse recado para ele. E aqui tem uma coisa importante que você precisa entender. Qual é o recado que Jesus está falando para Pedro? Pedro, não importa o que você fez. Não importa o que está registrado no seu passado. Eu não desisti de você. Eu não abri mão da sua vida. Eu ainda conto com você e quero me encontrar com você. E talvez eu esteja hoje falando isso aqui porque existem pessoas que ainda não se perdoaram por coisas que já viveram, por bobagens que já fizeram, e também acreditam que nem Deus a perdoou. Está uma escrava da culpa, se isolando, se escondendo, se sentindo indigno e merecedor. Mas ei, o sangue de Jesus na cruz foi por causa dos nossos pecados. E eu não sei o que você já viveu na sua vida, e eu não sei o quanto o passado está interferindo na sua vida hoje. O que eu sei é que o passado não te define, porque Jesus pode fazer novas todas as coisas. Pode fazer novas todas as coisas. Ele mesmo diz. E esse convite demonstra isso. Pedro, eu não desisti de você. E eu preciso falar isso a algumas pessoas. Ele não desistiu de você, filho. Ele não desistiu de você, filha. Ele não abre mão de você. E talvez você está aqui hoje porque Ele quer ter um encontro com você. E esse encontro será transformador. Posso ouvir um amém? E não é só isso. Além dele ir por esse degrau do olhar de Jesus, do choro de arrependimento, e agora desse convite especial de Cristo, ele se encontra com Jesus, e ele tem que agora ouvir a pergunta mais poderosa que qualquer pessoa pode responder. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 15, verso 15.
Ele está diante de Jesus. E talvez quem está se sentindo culpado imagina que vai ouvir uma acusação. Ou vai ouvir pelo menos aquela expressão assim: eu não avisei. Quem já escutou isso do papai e da mamãe? Menina, esse copo vai quebrar. Menina, você vai cair daí. Menino, não faz isso. E aí depois que quebra a cara, agora vai apanhar de novo, porque eu avisei. Alguém já passou por isso? Eu teve uma vez que eu passei por um aperto. Meu dedo veio parar aqui. E fui chorando. Mãe, né? Pastora Zilma me colocou no banheiro. Será que eu falo? Será que ainda é da BO? Será que é por isso que eu me tornei conselheiro tutelar? Agora você vai aprender. Ir no banheiro, ó. Deixa eu arrumar esse dedo. O dedo estava aqui, irmãos. A mão desse tamanho, jogando vôlei com uma bola de borracha, a bola bateu aqui, o dedo veio aqui. Aí viu que eu não estava chorando de mimo, né? De mentira. Não, vamos para o médico, vamos ver o que tem acontecido aí. Chegou lá, o dedo estava quebrado. E ela querendo colocar no lugar. Mas por quê? Não avisei, não falei, né? E talvez é isso que o Pedro está esperando ouvir. Ai, 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 agora chegou a hora de olhar de novo para Jesus. E com certeza ele vai me lembrar o que ele me falou. Ai, 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 ele vai falar que tinha me avisado. Mas não é isso que Jesus fala. Jesus olha para ele. E vamos ver o texto? Capítulo 22, o verso 15. (verso 21, verso 15, aliás, me perdoem). Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Preste atenção nisso, gente. Um homem que caiu negando Jesus. O que importa para Jesus agora é só uma coisa: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E talvez há pessoas hoje que precisam responder isso para Jesus. Você me ama? Se sim, cuida dos meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, me segue. Repita isso: Jesus não restaura ninguém para a inércia. A gente vive um tempo onde as pessoas pensam que a restauração acontece você se afastando do trabalho de Deus, você se afastando da obra de Deus, você se afastando da igreja. Não, vou dar um tempo para me recuperar. Mentira. Recuperação acontece quando você deixa o olhar de Jesus te penetrar, e você se lembra onde caiu, se arrepende e volta à prática das primeiras obras, nesse momento, nessa hora. E principalmente porque amar a Jesus não é o que eu digo, é como eu correspondo.
Jesus disse: se você me ama, então cuida dos meus cordeiros. Se você me ama, então pastoreia as minhas ovelhas. E é aqui que nós precisamos entender, irmãos, o principal motivo do porquê fazemos o que fazemos. Por que eu sou pastor? Porque eu amo Jesus. Por que prego o evangelho? Porque amo Jesus. Por que lidero a célula? Porque amo Jesus. Por que eu toco aqui todo domingo, canto aqui todo domingo? Porque eu amo Jesus. Por que eu faço a obra do ministério? Porque eu amo Jesus. Por que eu sou um diácono nessa igreja? Porque eu amo Jesus. Por que eu dou aula para as crianças? Porque eu amo Jesus. Por que eu auxilio aqui na câmera todos os domingos? Porque eu amo Jesus. O que eu faço no reino deve ser expressão do amor que eu tenho por Jesus. Quando a gente se move no amor, a restauração acontece. A inércia não revela amor a Jesus. A inércia revela alguém que caiu e não conseguiu levantar. Que caiu, ou talvez nem acredite que seja possível levantar. Se a recuperação aconteceu, é hora de colocar a mão no arado e fazer aquilo que Jesus espera que você faça. Amor não é o que você canta para Ele, amor não é o que você fala para Ele. Amor é quando você entende que Ele ama vidas e você também ama vidas. Amor é quando você entende que Ele quer que você pregue o Evangelho e você prega o Evangelho. Amor é quando você entende que Ele ama pessoas e você então ama pessoas. É quando você entende que Ele quer salvar, libertar, curar, transformar e você se conecta com isso. E se permite ser movido por esse princípio, por essa missão, por esse propósito. Porque você ama. E é por isso que nenhum líder consegue permanecer líder de célula se não amar Jesus. O único líder que persevera na liderança de uma célula é aquele que lidera porque ama Jesus. Ele pastoreia aquelas ovelhas porque ama Jesus. Ele cuida daqueles cordeirinhos porque ama Jesus. O dia que você fizer isso por causa das pessoas ou de você, você vai cansar, você não vai suportar e você vai desistir. Mas se você entender que o que você faz ali na sua célula é porque você ama aquele que por você se entregou na cruz, morreu por causa dos seus pecados e ao terceiro dia ressuscitou vencendo a morte para te dar a vida eterna, para te dar uma nova vida. Se você entender que o que você faz é porque você ama Jesus, nada pode te parar. Nada. E hoje talvez o que Jesus quer escutar de você é isso: filha, você me ama? Então lembra onde você caiu, onde você desviou a rota. Arrependa-te. Repita isso, gente. E volta. Volta a servir. Volta a servir. Só que com detalhe. Para encerrar, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, o verso 4. A recuperação corrige o porquê fazemos o que fazemos, mas também provê o que precisamos para fazer o que fazemos. Atos capítulo 2, verso 4. Olha que interessante. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E gente, adivinha quem está no meio dessa turma aqui? Quem está no meio dessa turma sendo cheio do Espírito Santo? Quem? Pedro. E olha o que acontece agora no verso 14. Então Pedro se levantou com os 11 e em alta voz
dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Sabe o que está acontecendo aqui? Levantado pelo poder do Espírito Santo, ele está pregando o primeiro sermão, não na força do entendimento humano, mas no poder, na graça, na unção, na ousadia, na intrepidez do Espírito Santo de Deus. E olha o que ele vai dizer: estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Olha o que está acontecendo aqui, gente. De um homem que estava caído em seus pecados, o olhar de Jesus alcança ele com graça e misericórdia, coloca ele num degrau de arrependimento, ele chora os seus pecados, ele deixa o orgulho de lado, a arrogância de lado, ele se humilha, e agora ele recebe um convite especial de Jesus: eu quero ver o Pedro. E agora ele está na mesa comendo com Pedro, e Jesus diz: Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, então pastoreie as minhas ovelhas, Pedro. E agora está Pedro sendo revestido da graça, do poder, da unção que vem do Espírito Santo, e ele está abrindo a sua boca pela primeira vez, mas agora no poder do Espírito Santo. E nesse dia aqui, meu irmão e minha irmã, foi mais de 3.000 vidas que foram salvas, impactadas pelo sermão que este homem pregou, na força e no poder do Espírito Santo. E eu estou dizendo isso para dizer para você: eu não sei o quão profunda foi a sua queda, o que eu sei é que Jesus pode te levantar, e através do Espírito Santo, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, e cheio do Espírito, transbordar vida, transbordar salvação, transbordar cura, porque Ele não só recupera você, Ele também dá um sentido para a nova vida que você vai ter nele. Aleluia. Você crê nisso? Então o que você decide hoje? Às vezes tem pessoas que caiu, estão no processo de se recuperar, mas bloquearam-se, travaram-se, porque tem medo de cair de novo, tem medo de sentir dor de novo, tem medo de se frustrar de novo. Ei, quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Se não foi Jesus, ouse se colocar de pé hoje, porque Ele faz novas todas as coisas, e vai te usar como você nunca imaginou.